Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nit Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sarvasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chachiramlitanjana Tajmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Prabhupada. Então, bom dia. Que bom que estamos aqui juntos novamente para mais uma aula aqui, hoje do Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8. Então esse verso ele é muito importante, porque ele descreve a posição suprema de Krishna diante de toda a existência. Esse verso 8 diz, Aham sarvasya prabhavo madaha sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava samavitaha. Krishna está dizendo a Arjuna que eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Aqui esse verso ele tem uma conotação muito importante para as pessoas que querem realmente compreender quem é Deus. Porque muitas vezes ao ver algumas palestras no YouTube, principalmente a nível cósmico, vamos dizer assim, esses mensageiros de outros planetas que estão dando mensagem aqui para o planeta Terra, geralmente eles se referem a Deus como a fonte, Então eles explicam toda a hierarquia que está submetida à fonte que é Deus. Então, nesse verso, Krishna, ele está, principalmente, nos explicando que eu sou a fonte de todos os mundos materiais e mundos espirituais. Esse eu sou, que é tão falado também, nessa época, com a literatura dos mestres ascensos, podemos ver na internet, em muitos lugares, eu sou. Porém, Krishna ele está explicando que ele é esse eu sou como a fonte de todo mundo, de todos os eu sous, vamos dizer assim. Porque Krishna nesse verso também fala que tudo emana dele, tudo emana. Não há questão de ter algo diferente de Krishna, já que ele é a fonte de tudo e tudo emana dele, ele é a substância presente em cada dimensão da existência. E terminando o verso, ele fala que os sábios que conhecem isso perfeitamente, entendem a perfeição de Krishna como Sarva Karana Karanam, como a causa de todas as causas, passam a se ocupar no serviço devocional a Krishna. Isso aí é uma coisa lógica. Se você descobre quem é a sua fonte, e no caso aqui desse verso, Krishna está se revelando como a causa de tudo, de todos os mundos materiais e espirituais. Então Krishna está falando aqui que quando você sabe disso perfeitamente, perfeitamente, você tem um entendimento pleno disso, essa certeza, essa fé, essa confiança, você passa a adorar o Senhor Krishna de todo o coração. Não assim, adorar Krishna com metade do coração, mas todo o coração. Você coloca todo o seu sentimento existencial para reverenciar esse ser supremo, que é a própria razão da sua vida. Entende? Esse verso, ele é bem assim, para meditarmos. Porque a alma, o espírito, quando está aqui nesse mundo material, basicamente, ele está em busca dessa realidade suprema. Todo mundo quer saber, quem eu sou, quem é Deus, o que é a vida, o que é a morte, para onde eu vou.
após a morte. Todo esse questionamento é respondido por Krishna aqui no Bhagavad Gita. E se estamos assim buscando Deus, o próprio Deus na forma de Krishna, que é Deus pessoal, é a verdade absoluta manifestada, Ele mesmo está nos instruindo quem é Deus. E aí nesse verso Krishna diz que quem o conhece perfeitamente é um sábio. Isso é um sábio. O sábio tem essa realização interna de que Krishna é Deus. Então, a sabedoria da existência consiste em saber, conhecer essa verdade e adorar essa verdade, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Essa palavra, perfeitamente. Não é só assim uma fé cega, porém existe todo um estudo para conhecermos detalhadamente Krishna. No Srimad Bhagavatam, Prabhupada explica que devemos ler canto a canto, são 12 cantos, para conhecer assim as fases preliminares de conhecimento das encarnações de Krishna, das energias, das expansões, dos atributos. E quando chegamos no canto 10, nós começamos a entender realmente o que é a suprema personalidade de Deus. E isso é perfeito, conhecimento perfeito, sabedoria detalhada de Krishna e depois amor por Deus. Amor, adoração a Deus significa amor por Deus. Você não pode adorar Deus se você não conhece quem é Deus. Por isso que Srila Prabhupada veio assim para tirar esse tipo de ignorância de que Deus era um vazio. Krishna não é vazio, ele se revelou no Bhagavad Gita. Temos que ter a perfeição desse conhecimento, aceitando assim o que Krishna fala e vivendo isso na prática espiritual, para que realmente possamos abrir um espaço em nosso coração. E então a super-alma, Paramatma, vai se revelar para nós, vai revelar essa natureza de Krishna. Super-alma é a expansão de Krishna em nosso coração, esperando durante tanto tempo que tenhamos essa aceitação sábia das instruções divinas e nos rendamos a Ele, assim, nos ocupando também no seu serviço devocional, e dessa maneira Krishna vai se manifestar de uma forma favorável, direta. Assim como Krishna se manifestou diretamente nesse mundo através dos seus passatempos e das suas instruções, tudo continua aqui dentro do nosso coração. Todas essas atividades que Krishna executou no mundo material, elas estão presentes ainda. Entende? Esse universo, ele acumula tudo o que foi criado aqui, tudo o que foi manifestado. Então podemos ter essa realização mística direta de Krishna, diretamente do nosso coração, e viver a essência desses passatempos de Krishna, das atividades instrutivas, que vão nos posicionar em nossa condição verdadeira de espíritos, servos eternos de Krishna, partes integrantes do Senhor. Então esse verso aqui, ele declara abertamente, que eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Então vamos dar o significado aqui de Srila Prabhupada a esse verso. Já Srila Prabhupada: um sábio erudito que tenha estudado perfeitamente os Vedas e tenha aprendido com autoridades como o Senhor Chaitanya e que saiba como aplicar estes ensinamentos, pode compreender que Krishna é a origem de tudo no mundo material e no mundo espiritual. E porque conhece isto a fundo, ele se fixa firmemente no serviço devocional ao Senhor Supremo. Também temos que estudar tudo aquilo que o Senhor Chaitanya veio nos ensinar nesse humor mais assim da devoção. O próprio Krishna exemplificou como é a atuação de um devoto puro que compreende perfeitamente Krishna e como ele age nesse mundo.
O Senhor Chaitanya, ele explica, né, ele aprofunda esse conhecimento espiritual no quesito de conhecimento do amor a Deus. No Chaitanya Charitamrita temos toda essa revelação, também pelos significados de Srila Prabhupada, que já é um devoto puro nessa posição de ativa nesse mundo material, para nos ensinar sobre a posição de Deus, a nossa posição em relação a Krishna e como é que esse amor se manifesta. Chaitanya Mahaprabhu tinha todos os sintomas de êxtase proporcionado por essa rendição amorosa a Krishna, né? Essa avidez maravilhosa, porque Chaitanya Mahaprabhu expressava os sentimentos de Srimati Radharani, que é a própria energia de amor de Krishna. É lógico que o Sr. Chaitanya, ele expressou esse sentimento de amor num grau assim supremo, mas nós não podemos entender esse amor a nível supremo. Porém, ao observar o Sr. Chaitanya, o seu exemplo, os seus devotos, né, os seus associados, podemos sentir como esse amor se processa em nosso coração dentro da nossa capacidade natural infinitesimal de amar. Krishna, ele ama infinitamente. E nós temos que amar esse amor infinito, vamos dizer assim, com a nossa parte infinita e expressar o melhor que pudermos nesse sentimento a Deus, que se traduz em serviço devocional, onde a nossa mente passa a se ocupar constantemente nos assuntos, ou sentimentos, ou pensamentos relacionados a Krishna. É dessa forma que o Sr. Chaitanya, em seu primeiro verso do Shikshastaka, ele está glorificando ao Sri Krishna Sankirtana, porque o Sri Krishna Sankirtana é a união, né, de todos os seres que compõem a humanidade, estando fixos amorosamente aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, trocando assim, todo mundo adorando e trocando informações do coração para a evolução, para que possamos sair aqui desse mundo material, principalmente em Kali Yuga, que está tão congestionado de negatividades e de falta de espiritualidade. Apenas por saber que todo esse conhecimento, todas essas escrituras estão disponíveis, devemos imediatamente arranjar um tempo para estudá-las, na verdade, para absorver o seu conhecimento. E devemos nos alimentar, né, dessa sabedoria através das instruções de almas autorrealizadas, almas que já estão vivendo nessa conexão amorosa em Krishna. Eles serão os exemplos, né, vivos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, né? Chaitanya Mahaprabhu, a gente deve adorar Chaitanya Mahaprabhu nessa Kali Yuga. Ele é o avatar de Krishna para ser adorado. Porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele é assim, muito misericordioso. Ele é a encarnação magnânima do amor de Deus. Nós não podemos compreender a dimensão do que isso significa, mas tão logo comecemos a adorar o Sr. Chaitanya, a cantar o santo nome de Krishna, essa misericórdia imediatamente se manifesta para a pessoa que está sinceramente dedicando a sua vida a essa busca certa, né? Vamos dizer assim, porque você só pode começar a se dedicar a Deus, a ter um caminho espiritual, a partir do momento que você conhece Deus, não assim simplesmente porque Deus é uma fonte. Isso fica meio vago, né? E a gente pode falar isso porque os devotos sabem que Deus veio e se manifestou pessoalmente. Porém, a dificuldade das pessoas aceitarem o Senhor Krishna como uma pessoa, né? Uma pessoa absoluta, é porque geralmente a nossa mente tende a fazer comparações relativas. Nós pensamos que Deus não pode ser uma pessoa porque nós somos assim pessoas limitadas, pessoas condicionadas. Acreditamos que ter uma forma pessoal nos incapacita a ser assim supremos, né? Onipotentes, oniscientes. Mas Krishna explica no Bhagavad Gita que esse
no caso referente a ele, não condiz, porque ele tem uma forma absoluta. Temos que meditar nisso, né? Forma absoluta e forma relativa. Não tentar fazer comparações finitas com aquilo que é infinito. Porque o próprio Krishna, ele fala isso no Bhagavad Gita. Vocês têm que aceitar que eu sou a forma suprema, é assim. Tem esses dois braços, né? Tem essa vestimenta, tem essas qualidades, tem esses gostos pessoais, tem, né, a pena de pavão, tem os seus passatempos diários. Tudo isso em Vrindavan. E Krishna é tão maravilhoso que ele vem aqui nos planetas dos universos materiais, né? Esteve aqui no planeta Terra há 5.000 anos atrás, e ele vem pessoalmente e manifesta Vrindavana, ele manifesta a morada pessoal dele. Isso tudo está no canto 10 do Srimad Bhagavatam, que descreve, né, todas as circunstâncias quando Krishna esteve aqui, mostrando também a relação dele com os maiores semideuses do universo. Assim, Krishna exibiu assim, as suas potências, os seus poderes, né? Mostrando que tudo perto dele é insignificante. Mesmo porque todo o poder que os semideuses ou que qualquer ser assim, dito, elevado tenha, seja em nível de sabedoria, de amor, qualquer coisa, tudo é empréstimo de Krishna. Entende? O Senhor Brahma, o ser mais elevado desse universo, né? Imagina, o Senhor Brahma, ele cria o universo material, mas o Senhor Brahma é só uma partícula, uma parte integrante de Krishna, igual a nós. Nós temos dentro de nós esse poder do Senhor Brahma de criar um universo. Imagina. Por isso é dito que nós somos, né, deuses mesmo, capazes de criar assim. Mas esse poder de criar do Senhor Brahma simplesmente é dado por Krishna. Entende? No Bhagavad Gita, Krishna fala assim, depois que Arjuna ficou muito curioso por saber como são as criações, né, de Krishna. Isso está no capítulo 11 e 10 também, assim, a forma universal, né, que Arjuna quer saber assim, tudo, como Krishna se manifesta e tal. E no final do capítulo, depois que Krishna revelou assim, várias manifestações esplendorosas dele, ele fala para Arjuna, mas qual a necessidade de você querer saber tudo isso, se todo esse universo ele é simplesmente alimentado com uma pequena centelha minha, uma pequena centelha da expansão pessoal de Krishna, que é Vishnu. Entende? Então tudo aquilo que achamos assim, que é esplendoroso, magnífico, é apenas uma insignificante manifestação do poder de Krishna. Isso é muito significativo, por isso nesse verso ele está falando, né? Eu sou a fonte, né, de todos os mundos materiais, todos os mundos espirituais, assim, né? Se nós ficamos fascinados com esse universo, né? Existem assim, infinitos universos, mas se nós ficamos fascinados assim, com esse nosso universo, cheio de galáxias, né? Constelações, sistemas solares, tudo imenso, assim, um universo, dentre centilhões de universos. Se em um universo nós já ficamos assim tão encantados, e Krishna fala, não se preocupe, isso aí é mantido por uma partícula minha, uma partícula de expansão pessoal minha, que é ele mesmo, né? Krishna não é diferente de Vishnu, mas funcionalmente o Senhor Vishnu está mantendo esse universo. Ele é que está dando a energia para que o Senhor Brahma crie tudo, né, que manifeste tudo. Ele está dando também o poder depois para o Senhor Shiva, no determinado tempo de existência universal, que ele aniquile tudo. Imagina, cada universo tem um Senhor Vishnu fazendo toda essa história, né, de manutenção universal, mas todo mundo é partes insignificantes de Krishna. Então, quando pensamos em Krishna, nossa mente não pode nem imaginar, né? Nem pode imaginar. Então Krishna ele fala assim, quando realmente a nossa mente se aprofunda e entende assim perfeitamente você entende, nossa, existe um centro supremo de toda a existência. E é Krishna, isso é fascinante. Imediatamente você começa a querer
adorar, né? Essa fonte, Krishna. Você quer se ocupar de alguma forma em atividade que tragam realização de Krishna, já que você entendeu que Krishna é Deus, é o Deus que você está procurando há tanto tempo, que não é algo assim vazio, uma energia, ou uma inteligência, ou uma luz, mas que Krishna é tudo isso, né? E é muito mais. Ele é a fonte. Tudo provém dele, né? Tudo emana dele. Às vezes a gente fica aqui repetindo um pouco o assunto, mas isso é o que nós temos que fazer todo dia, repetidamente, lembrar dos pés de lótus do Senhor Krishna e da sua posição como o Senhor Supremo, que mantém todas as existências. Há vários passatempos, né? Há um passatempo muito interessante de Krishna com sua mãe Yashoda, está no Srimad Bhagavatam, em que Krishna come terra e os amiguinhos de Krishna vão avisar a Yashoda que Krishna estava fazendo coisas que não devia, né? Peraltices. Imediatamente a mãe de Yashoda pega Krishna, manda ele abrir a boca e para limpar, né, a terra, né, preocupada que ele se engasgasse. E Krishna mentindo, falando, não comi terra, e ela pede para Krishna que Krishna abra a boca, e quando Krishna abriu, né, a sua boca, então Yashoda viu dentro da boca de Krishna todas as existências materiais e espirituais, porque está tudo dentro de Krishna. Na plataforma absoluta não há assim dentro e fora. Tudo isso a nossa mente não vai compreender, porque nossa mente é dual, ela é relativa, vive na dualidade. Então não podemos entender que quando Krishna abriu a boca, todas as existências estavam ali dentro dele. Mãe de Yashoda viu isso e ficou assim meio perturbada, né? Meio não, totalmente perturbada, quando você pode ver toda a existência espiritual e material de uma só vez assim. E quando ela observou mais profundamente dentro da boca de Krishna, ela viu assim que Krishna estava ali sentado no colo dela com a boca aberta, dentro da boca de Krishna. Aí foi demais, ela pirou, né? Então essas sutilezas abstratas de pensamento, quando estamos realmente meditando em Krishna, nesse conhecimento da perfeição detalhada que Krishna tenta expor através dos seus passatempos, é o que vai dando para nós essa concepção de algo que está além do relativo. A gente começa a entender Krishna e seus passatempos através da nossa intuição, da nossa, vamos dizer assim, através da ajuda da nossa mente superior. É algo que está de acordo com a nossa natureza espiritual, que também está dentro desse reino absoluto. Nós temos também formas espirituais absolutas que se relacionam com a forma suprema absoluta, que é Krishna. O mundo espiritual onde Krishna habita é cheio de relacionamentos absolutos, na plataforma do amor. É algo assim inconcebível. Por isso, temos que ser assim mais humildes assim, e continuar a nossa prática aqui nesse mundo material, né, dentro de um corpo limitado, porém essa prática constante de todos os dias, com essa avidez no coração, de tentar atingir essa realização máxima que pudermos de Krishna, não pelo nosso esforço, mas pela misericórdia de Krishna, porque estamos abrindo o nosso coração para Deus. Então Krishna ele se revela. No Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Eu me revelo na medida em que você se rende a mim. Então essa rendição, Krishna fala, você só pode me ver como eu sou através do serviço devocional assim, incondicional. Quando você começa a sair da vivência simplesmente do ego materialista e passa a viver assim, completamente nessa situação espiritual, buscando a Deus. De modo que, se entendemos isso profundamente, vamos ver assim, a lógica da coisa, que de vida após vida, vamos assim, gradualmente
avançando nessa consciência espiritual e a cada vida vamos avançando. Porém, não temos que ter essa concepção de que em outra vida, Krishna fala que simplesmente nessa vida mesmo devemos manter a consciência, né, fixa em serviço devocional, em prática espiritual, para que nessa vida mesmo Ele vai pode nos dar a misericórdia e nos levar para o mundo espiritual. Ou então Ele vai nos levar para algum planeta assim, em algum universo onde Ele esteja executando os seus passatempos, né, instrutivos, para que as almas condicionadas desse mundo material possam entendê-lo. E nós, participando desses passatempos, nos tornamos assim aptos a voltar definitivamente para o mundo espiritual. Então, tudo vai depender de Krishna. O tempo todo temos que estar assim confiantes, entusiasmados e alegres, porque imagina, nós atingimos já essa forma humana de vida que tem essa inteligência para fazer os arranjos materiais onde podemos estar situados nessa prática espiritual. Então é por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, ele está glorificando o Sri Krishna Sankirtana, que é essa prática onde todo mundo pode se unir com esse propósito superior de voltar a Krishna. E essa prática significa exatamente purificar a mente e limpar o coração. Ou seja, quanto mais nós lembrarmos de Krishna, quanto mais nós tivermos sentimentos em relação a Krishna, isso vai purificar a nossa mente e nosso coração, que eles é que criam os obstáculos para a gente ser aquilo que a gente já é. Entende? Todo mundo em si já é um devoto puro de Krishna. Mas quando nós estamos dentro de um condicionamento da energia material, a nossa mente e o nosso coração, eles estão assim, obstruídos, estão contaminados, impuros. E a prática, né, e o processo para a limpeza da consciência é estarmos relacionados com todos os tópicos que falam sobre Deus. E aí, por isso que eu falei logo no começo dessa aula mas quem é Deus? Tópicos em relação a Deus, como assim? Entende? Então Krishna vem e fala: eu sou a fonte de todos os mundos materiais. Eu sou Deus manifestado. Olha aqui como é que é a minha forma. Olha aqui como é que é o meu mundo, como que eu me relaciono. Assim, por que Krishna iria, né? Por que Deus iria se ocultar? E a gente ficasse assim, mas o que é? Não, Krishna veio e se manifestou diretamente. Temos apenas que entrar em contato com essa energia divina que está aqui agora, dentro do nosso coração. Temos que ter essa persistência, esse entusiasmo. Uau, conhecimento de Krishna, o próprio Deus, né? Deixou toda essa sabedoria e eu estou aqui me ocupando com, assim, pensando em coisas materiais, com medo, assim, vivendo no meu ego, assim, estúpido, aceitando o controle dos demônios que estão, assim, de pessoas que simplesmente não estão nem um pouco interessadas em Krishna, e com certeza Krishna não vai se revelar para essas pessoas ofensivas, né? Essas pessoas que querem ser Deus. Então Krishna, ele fala, né? Se você se torna como Arjuna, como um amigo, tem essa propensão amistosa em relação a ele, então Krishna vai se manifestar muito facilmente. Krishna, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala que a coisa mais importante é a confiança. Acredite que Krishna é seu amigo, ocupe a sua mente e o seu coração em andar com Krishna, estar na companhia de Krishna, o melhor amigo. Então você vai abrir as portas da percepção do seu coração e Krishna vai assim, naturalmente se revelar, porque Krishna já se revelou nas escrituras, ele já se revelou através, né, das palavras dos devotos puros dele, mas isso aí não adianta se você realmente não entrar nesse espírito de devoção, de aceitar as instruções de Krishna e viver conforme Krishna está nos ensinando. Entende? Então essa é uma vantagem
você saber quem é Deus, quem é a causa, a origem de todos os mundos materiais e espirituais, e também você saber que você nada mais é do que uma parte integrante de Krishna, que é a energia superior de Krishna. Quando você sabe disso assim, perfeitamente, então não há outra opção quando você está em amor por Deus a não ser adorá-lo. Adorar a Krishna é a posição mais assim, superior da existência. Isso é simplesmente assim, fantástico, né? Fantástico, né? Nessa Kali Yuga, nessa era de tanta escuridão, todo o conhecimento aí disponível, isso é o máximo. Mas as pessoas, elas vivem uma vida assim, completamente absurda, não tem nenhum interesse, assim, muitos devotos assim, que eu já tive contato, que nem leram o Bhagavad Gita, e eu falo assim, mas como assim? Você é um devoto de Krishna e nunca pegou assim, seriamente o Bhagavatam, né, o Chaitanya Charitamrita, o Néctar da Devoção, assim, esses livros assim, que mostram, assim, seria, na verdade, a única literatura que todo mundo deveria fazer, assim, é simplesmente as escrituras, né, que Vyasadeva que deixou, né, livros básicos, né. Srila Prabhupada fala que se você ler assim, somente o Bhagavad Gita já está bom, porque o Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, é a nata, né, a nata do leite. Então temos que ter essa avidez. Então logo você realmente esteja apaixonado por Krishna, você vai querer saber tudo dele. Não é assim aqui no planeta Terra, né? Quando você tem paixão por algum assunto, por alguma pessoa, você vai querer entender profundamente isso. Vai ficar sábio, vai se tornar um mestre nesse assunto. Imagina então, assim, Krishna, Deus, o máximo, aquele que é a vida da sua vida, a fonte de tudo que está manifesto, assim, o Senhor da ilusão, esse mágico maravilhoso supremo, e Krishna, ele está simplesmente assim, esperando a sua boa vontade durante tantas encarnações, e aí as pessoas ficam aqui só especulando, querendo saber do mecanismo assim, cósmico, dos seres extraterrestres, e todo esse conhecimento detalhado que no Bhagavad Gita Krishna fala para Arjuna. Para que você quer saber assim, tudo sobre o universo? Porque Krishna ele fala que esse universo é uma ilusão. Ele começa, dura um tempo e depois ele vai se extinguir. Entendeu? E durante essa manifestação ele vem. Se você está em posse desse conhecimento, então Krishna fala, então por que você não se rende assim, imediatamente à fonte suprema e tem uma vida assim, feliz, uma vida abençoada, bem-aventurada, em qualquer lugar, né, do universo. Agora nós estamos aqui no planeta Terra, um lugar lindo, semideus, né, da Terra, Mãe Gaia, maravilhosa, nos dando abrigo, assim, mantendo nossos corpos materiais, e aí está todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então isso é amor de Deus. Krishna ele nunca nos abandona. Ele nos concede toda a misericórdia. Porém, se estamos sofrendo, se estamos assim, nos lamentando de tudo, que a criação é errada, e que eu faria melhor que Deus, essas coisas assim, absurdas, então o problema é nosso. Porque nós realmente não estamos nos rendendo plenamente a Krishna. Estamos assim, nos rendendo pela metade. Queremos estar com Krishna, mas também queremos desfrutar da nossa vida material o máximo possível, né? Dividindo mesmo assim. Então nós podemos assim, desfrutar da vida material, não tem problema, desde que isso esteja integrado no entendimento de que tudo é uma energia de Krishna e que devemos usar o nosso próprio desfrute, né? Toda a natureza material para agradar a Krishna, para estarmos agradecidos nessa chance de poder fazer um serviço de amor para aquele que é a fonte de todas as existências. Isso é maravilhoso. De modo que quando você realmente compreendeu isso, né, e realizou Krishna através da sabedoria, Prabhupada está falando aqui, então, assim, nenhuma quantidade de comentários absurdos, nem tolo algum, jamais podem dissuadi-lo de seu propósito. Você começa a parar de ouvir as pessoas tolas que estão querendo dar um significado, uma imagem para Deus, assim.
que está fora daquilo que o próprio Deus revelou. Como as pessoas não sabem, não entendem essa metafísica, essa coisa mais abstrata que representa Krishna, né, que é um padrão absoluto de compreensão, elas deixam esse conhecimento de lado e passam a adotar um conhecimento mais assim impessoal. Tiram a existência de Krishna como pessoa da jogada assim, espiritual, vamos dizer. Muitas pessoas também passam a falar que Krishna é um semideus, igual aos outros, né? Outros falam que Krishna é somente um avatar, uma pessoa que veio e que era o imanifesto nessa forma, manifestando, né, o absoluto e manifesto, dessa forma. E ali no Bhagavad Gita, se você ler com um pouquinho de atenção, sob a tutela do significado, né, de um devoto puro, assim, imediatamente você compreende diretamente o que Krishna está falando. Você não fica assim, ouvindo só o que os outros estão falando. E a partir do momento que você entende isso e se rende a Krishna, ele se revela. Então você já não vai se aproximar, se atrair por nenhuma quantidade, né, de comentários absurdos, como diz aqui Srila Prabhupada. Ninguém vai poder mais tirar você do propósito de voltar a Krishna. Depois que você entendeu, depois que Krishna te deu um gostinho da presença dele no seu coração. Isso tudo é místico. Mas nós temos que abrir o nosso coração, não simplesmente ficar pregando assim, mas que Krishna é Deus, ou que Deus é impessoal, assim, não assim, é só teorias. Porém, Krishna, ele quer que nós nos rendamos, porque essa é a forma que Krishna se manifesta para as almas, que são suas partes integrantes, para que o infinito consiga se revelar ao finito. O finito, ele tem que se render ao infinito. O finito, ele não pode, assim, compreender o infinito através do seu esforço intelectual ou teorizar quem é Deus. Não é assim que funciona, né? O inferior tem que se submeter ao superior. Entende? Então nós temos que aceitar essa proposta de Krishna para abrir o nosso coração, que é ali que Krishna vai se revelar. Prabhupada, então, continua aqui no seu significado a esse verso, dizendo que toda a literatura védica concorda que Krishna é a fonte de Brahma, Shiva e todos os outros semideuses. No Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad 1.24, se diz que Jo Brahmanam Vidati Purvam Jovai Vedant, que foi Krishna que no princípio instruiu o Brahma no conhecimento védico e que no passado disseminou o conhecimento védico. E também no Narayana Upanishad, verso 1, se diz: então a Suprema Personalidade Narayana desejou criar as entidades vivas. O Upanishad continua dizendo: de Narayana nasceu Brahma, e de Narayana os patriarcas também nasceram. De Narayana nasceu Indra, de Narayana nasceram os 8 Vasus, de Narayana nasceram os 11 Rudras, de Narayana nasceram os 12 Adityas. E esse Narayana, que Prabhupada está falando aqui, é apenas uma expansão de Krishna. Esse ponto aqui é muito importante, porque Krishna, ele se expande e as criações, né, espirituais e materiais espirituais são assim, funcionalmente criadas, assim, mantidas por ele numa forma assim, funcional. Ele mesmo, Krishna, ele está só lá em Vrindavana, participando dos seus passatempos. Então, quando Krishna vem, na verdade, ele nunca sai de Vrindavana. Onde Krishna está Vrindavana. Entende? É difícil entender, mas é assim, onde Krishna está é onde está o centro de toda a existência espiritual e material, onde está Krishna Loka. E Vrindavana é o local assim, específico onde Krishna está manifestando os seus passatempos. A nossa mente assim, fica maluca, não vai entender isso, mas vai entender também, a partir do momento que estiver conectada com Krishna. Ao mesmo tempo que é difícil compreender com a mente, é muito fácil compreender com o espírito, com a intuição, porque isso aí é ligação direta com Krishna, para entender os passatempos de Krishna. Por isso que enquanto vamos lendo os passatempos de Krishna,
nessa forma rendida a Krishna é a possibilidade de entendermos como é essa vida ativa de Krishna. E Prabhupada então vai citando aqui as várias escrituras védicas, que todas elas estão afirmando que Krishna é Deus. É a fonte, de tudo, tudo vem de Krishna e das expansões de Krishna. Temos que ter esse conhecimento, porque é formidável entender em detalhes o nosso querido Ser Supremo que nos manifestou. Nós somos a vida de Krishna, compreendendo Krishna. É um intercâmbio, entende? Assim como eu ouvi ontem, o universo ele só pode se reconhecer através de nós. Se nós não existíssemos, nós não poderíamos ver o universo, entender o universo. Entende? Então, da mesma forma, nós, através do nosso amor, que Krishna expande o amor dele. O amor de Krishna não poderia ser reconhecido se nós não existíssemos. Então, quando o nosso amor, que é parte do amor de Krishna, se relaciona com o amor supremo, então é isso que Krishna gosta. Ele nos criou por amor, para que o amor dele, que é a bem-aventurança, fosse intercambiado para que tudo se expandisse amorosamente. Não sei se vocês entenderem, mas se não entendeu, volta a fita e tenta ouvir de novo, porque eu falei isso aqui meio inspirado. Então, Prabhupada, nesse significado, ele continua falando aqui, nos mesmos Vedas, afirma-se que o filho de Devaki, Krishna, é a personalidade suprema. Está no Narayana Upanishad 4. Então se diz, no princípio da criação, só existia a suprema personalidade Narayana. Não havia Brahma, nem Shiva, nem fogo, nem lua, nem estrelas no céu, nem sol. Depois, em outro verso de outra escritura, no Maha Upanishad, também se diz que o Senhor Shiva nasceu da testa do Senhor Supremo. Assim, os Vedas dizem que é ao Senhor Supremo, o Criador de Brahma e Shiva, que devemos adorar. Prabhupada aqui nesses versos ele está citando a autoridade de outras escrituras, como a gente está falando, todo esse conhecimento disponível para provar eficazmente que Krishna é Deus, ou para complementar aquilo que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Então o devoto puro, ele tem esse conhecimento complementar, que afirma a autoridade do que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Expande, ajuda a expandir a autoridade de Krishna, para que nós possamos entender essas afirmações diretas. Prabhupada diz no Moksha Dharma que Krishna diz: os patriarcas, Shiva e outros são criados por mim, embora não saibam que são criados por mim, porque são iludidos por minha energia ilusória. No Vahara Purana também se afirma: Narayana é a suprema personalidade de Deus e dele nasceu Brahma, de quem Shiva nasceu. De modo que é impressionante todos esses versos, inclusive esse último aqui que diz que Shiva e Brahma, os patriarcas, os manos, são iludidos por Krishna para fazer o serviço funcional de criar energia material. Então, se seres tão maravilhosos, os seres mais superiores da existência, são colocados em ilusão por Krishna para exercer as suas funcionalidades de criação universal, imagina nós que ainda estamos nessa forma humana de vida, Temos que nos voltar para aceitar essa misericórdia do Senhor Krishna, entendendo, que Krishna está controlando toda essa ilusão e também ele vai tirar essa ilusão até de uma formiga, se for o caso. É só Krishna que tira e que coloca. Temos que entender que no momento atual estamos iludidos, mas no momento em que quisermos que essa matrix, essa maia saia de nosso mundo vibracional normal, simplesmente vamos escolher nos render totalmente a Krishna, para que possamos ter essa visão da realidade divina e nos libertarmos de vez das garras da energia material, conforme Krishna nos pede tão bondosamente.
E Prabhupada termina falando assim que o Senhor Krishna é a fonte de todas as gerações. E Ele é chamado a causa mais eficiente de tudo. Krishna diz, porque tudo nasceu de mim, eu sou a fonte da qual tudo se origina, tudo está sob mim, ninguém está acima de mim. Krishna é o único controlador supremo, alguém que, tomando como referência a literatura védica, aprendeu com um mestre espiritual genuíno a desenvolver tal compreensão acerca de Krishna, aplica toda a sua energia na consciência de Krishna e torna-se um homem verdadeiramente erudito. Em comparação a ele, a esse homem verdadeiramente erudito, todos os outros que não têm o devido conhecimento acerca de Krishna não passam de tolos. Só um tolo consideraria Krishna um homem comum. Quem é consciente de Krishna não deve deixar que os tolos o confundam. Ele deve evitar todos os comentários e interpretações do Bhagavad Gita, feitos desautorizadamente, e deve prosseguir na consciência de Krishna com determinação e firmeza. Já Srila Prabhupada, de modo que Prabhupada, né, devoto puro, rendido, querido por Krishna, que deu toda a sua vida para que nós pudéssemos receber essas instruções, né? Imagina, Srila Prabhupada ia ter que se deparar assim, com toda a mentalidade impessoal de Deus, assim, tentando nos mostrar realmente quem é Krishna. E fala aqui que quem aprendeu, né, com um mestre espiritual é genuíno, não só assim, genuíno, aquela pessoa que realmente já está assim na mente, está transcendente, né, a energia material, vai desenvolver essa compreensão maior acerca de Krishna e vai aplicar seu tempo, né, seu trabalho, sua energia, tudo nessa consciência de Krishna e se tornar aquilo que é um homem verdadeiramente sábio, erudito, né? Chaitanya Mahaprabhu fala que tão logo a pessoa tenha esse conhecimento de Krishna, ele se torna um mestre espiritual. Porque se você tem conhecimento de Krishna e está rendido a Krishna, você é automaticamente um mestre espiritual, porque você só vai repetir o que Krishna falou. Um mestre, ele não ensina nada mais além daquilo que Krishna falou diretamente. E todas as outras pessoas estão vivendo em tolice espiritual, tentando dar seus próprios significados caprichosos de quem é Deus ou de quem não é Deus, né? Então a pessoa se torna assim completamente aversa à existência de Deus. E aí vem todos os disparates que temos que tolerar, né? Só um homem erudito consegue assim deixar completamente de lado tudo aquilo que está sendo comentado e interpretado aqui do Bhagavad Gita, assim, feitos, né, sem autorização. Krishna é a autoridade suprema e ele já falou o Bhagavad Gita. Então, vamos deixar todas as especulações de lado e vamos prosseguir nessa consciência de Krishna, como disse Srila Prabhupada, com determinação e firmeza. Né? Nós vamos ter essa recompensa de despertar o amor por Deus em nosso coração e a bem-aventurança espiritual logo, logo vai se estabelecer em nossa alma e assim, seguimos a vida já sabendo de todo o contexto, né, do propósito último do Espírito e enquanto estivermos nesse mundo vamos fazer a nossa pequena parte, né, que é uma grande parte, porque está sendo assistida diretamente por Krishna. Então deixa aqui esse verso, né, muito, muito legal, um verso incrível. Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matva bhajandemam buddha bhava samamvitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Gauranitai,
todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.